a ideia de ter uma área produtiva dentro de uma instituição que é também de pesquisa era que é o caso também do Butantan. E, no entanto, ela é fundamental para essa capacidade de indução da cadeia de inovação e ela é fundamental para a capacidade regulatória. Porque quando a gente... É o caso da Favirense, e eu podia citar vários casos onde a sustentabilidade de programas de saúde pública só foram possíveis, é o caso do programa de AIDS, da ST-AIDS, né, porque o Brasil começou a ter uma capacidade de dar resposta na produção de antirretrovirais ou ter capacidade de negociação e regulação com os contratos com as indústrias privadas. Né. Nesse caso aí, Ricardo, já entrando também, eu não acompanhei muito de perto a questão dos biosimilares, foi muito discutido nesse seminário de Cuba, até pelas negociações que estão acontecendo e todas as características bastante próprias da questão dos biosimilares com as questões colocadas na área de genéricos. Né? Eu sabia que a Anvisa iria abrir a consulta pública, mas eu não sei se isso foi, você que está me informando, que foi uma decisão do GSIS. O que eu estou entendendo é que, e eu não posso falar pela Anvisa, né? O que eu estou entendendo é que isso é o início do processo da consulta pública para tentar ver como você vai trabalhar numa área de regulação que você não tem parâmetros hoje definidos. Né? Como é que você vai certificar que um determinado produto pode ser liberado e ele é biosimilar e você vai poder fazer isso pelo efeito, pela capacidade, mas a própria... Né? Bom, então eu gostaria porque eu tive num congresso de oncologia, aí o Hernan vocês podem, com muito mais domínio, eu tive num congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ali estavam todos os pesos pesados das grandes indústrias e estava também o pessoal da área de políticas, do INCA, E quando era colocado, né, essa ideia de que você tem... Como é que você estabelece o domínio de conhecimento e de propriedade sobre um processo biotecnológico à semelhança, por exemplo, desses produtos? Né? E todos colocavam uma questão, você não tem parâmetros regulatórios bem definidos para isso. Não é isso? Então, é essa questão que está em aberta. Né? Claro, se você for fazer isso, eu não conheço, aí é desconhecimento meu. Se está escrito isso, é uma questão que a gente vai mergulhar e com vocês começar a discutir isso. Né? Eu não tenho, eu só soube pela informação do Carlos Gadelha, do pessoal que passou do seminário, que haveria então essa consulta pública, nem sabia que ela já estava aberta e os termos dela. Mas vou informar melhor e certamente vamos ter que trabalhar com vocês muito, muito de perto, né? Que é essa a ideia. Né? Mas não tem um domínio sobre o que foi proposto, da forma que foi proposta. Tá? A questão da regulação... um tema também que está muito associado, que é uma grande lacuna, né? que existe hoje, é o campo da avaliação tecnológica, de incorporação tecnológica. Né? O Brasil não tem um bom sistema de avaliação de incorporação tecnológica para o SUS. Você pega na Inglaterra, né, você tem o NICE, né, e é interessante até as conformações diferentes de mercado, de iniciativa. Né. A Inglaterra tem um sistema universal, né, e, ao mesmo tempo, você tem uma abertura de mercado enorme para o processo de inovação, competitividade, muito mais aberta. E o que acontece? Como 80% a 90% dos medicamentos, né, são veiculados através do Sistema Nacional Inglês de Saúde, o NICE só autoriza a que aquele produto seja incorporado na pauta depois de uma avaliação. Avaliação do interesse de incorporar aquela tecnologia, pela sua resposta, pelo seu custo, por todos os fatores que vão dizer, nos interessa que isso entre. Nós tivemos numa discussão com o NICE na Inglaterra, numa das missões que o Temporão fez, e eles falavam que cerca de 30%
daquilo que era proposto, e que já tinha sido inovações patenteadas, certificadas, com toda... 30% era rejeitado. Então, você imagina uma forma de controle de regulação pesadíssima, porque esses 30% tinham que buscar mercado externo. Porque na Inglaterra eles não teriam condição de ter esse mercado, porque quem define o que o médico vai prescrever, ou a pauta, as possibilidades que ele pode prescrever no Sistema Nacional Inglês, é o sistema através do NICE. No Brasil, a nossa área é muito precária. O que acaba sendo decidido, o que vai ser prescrito, o que vai ser feito, qual tipo de intervenção, são atividades de consenso médico ou alguma, de uma maneira quase, às vezes, meio endógena. Não é? Então, essa é uma área fundamental do campo que a gente está tentando, todos nós, né, um esforço enorme nesse sentido. Né? No caso do CDTS, né, a gente costuma dizer que o CDTS, quer dizer, ele vai implicar numa certa revolução de muitas questões de como a Fiocruz se vê e como ela se relaciona para dentro e para fora. Não é? A gente já vem num processo de tentativa de mudança de cultura, há muita hoje já compreensão dos nossos pesquisadores, dos nossos tecnólogos, né, de como pensar essas relações, da própria missão da instituição, no seu caráter mais aberto para fora e também nas formas de fazer as relações entre a pesquisa e o desenvolvimento. Mas, nesse caso, quer dizer, quando a gente pensou e concebeu o CDTS, nós pensamos e concebemos como uma questão de uma lacuna para o Brasil. Né? Então, uma grande parte do que acontecerá lá dentro certamente não serão projetos oriundos da Fiocruz. Quer dizer, alguns projetos da Fiocruz chegaram lá. Mas qual é a ideia? É você ter a constituição de uma série de, o termo não gosto, de facilidades, do ponto de vista tanto de plataformas, né, do ponto de vista... Até a ideia da plataforma é um pouco isso. Né, quer dizer, é como se fosse um trem, a plataforma está ali, vão entrar vários trens diferentes que vão chegar ali com um determinado projeto que é avaliado, que precisa utilizar aqueles recursos, vão entrar e vão sair, daqui a pouco vem novos projetos. E o sistema e o processo de contratualização e definição disso tem que ser muito sofisticado, porque você vai ter que lidar com questões sobre a demanda pública, sobre a relevância, sobre a aposta de que tenha resultados, sobre... Então, o CDTS, a configuração e a forma de gestão dele está sendo um desafio grande que a gente vai trabalhar. E ele é constituído de várias das plataformas, vai desde... e também de algumas concentrações do ponto de vista de produção de conhecimento tecnológico e de gestão. Não é à toa que dentro do CDTS a área da gestão tecnológica será muito forte, né, para que a gente possa, então, trabalhar com essa dimensão. Não sei se responde a tua pergunta, mas é um pouco isso. Quer dizer, o CDTS é uma plataforma aberta para demandas do conjunto do país. Né? Até porque o investimento é muito, muito significativo e nós estamos recebendo, por toda a área da Fiocruz, recursos públicos para isso. Né? Márcio colocou a questão do peso, né, se eu entendi, da indução de recursos próprios e do Ministério da Saúde. Né? Eu tinha dados aqui, eu não vou pegar. O Ministério da Saúde está entrando com recursos muito significativos. Né? Se eu não me engano, ao longo de algum tempo, e foi até o Luiz Antônio Elias, na semana passada, esteve conosco, mostrando os resultados não só das políticas gerais, mas da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E no gráfico que ele colocava, quer dizer, a fatia, que era em torno de 1 bi e pouco, aí o período não estou, que vinha de recursos do Ministério da Saúde, era uma fatia já bastante significativa entre as agências já mais tradicionais de fomento para essa área. Né? Nós continuamos fortemente ainda buscando e dependendo dos fomentos tradicionais, e o CT Infra, os editais todos, né, que estão colocados. Né. O que nós temos na Fiocruz, numa escala pequena, mas acho que é muito interessante do ponto de vista de cultura e induzir a processos, são determinados fundos internos
que de uma maneira